Mateus, capítulo 11, verso 28. Na medida que você encontrar em reverência a essa palavra, se coloque de pé. Mateus, capítulo 11, verso 28, texto muito conhecido, e é sobre ele que vamos tratar nessa noite. Você encontrou? Diz assim a palavra do nosso Deus: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Repita comigo: acharão descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite a qual estamos na tua presença. Senhor, obrigado pelos louvores que aqui já foram entoados, pelas orações. Senhor, obrigado porque o Senhor já se faz presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, por escolher o nosso coração para habitar. A palavra diz que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em nossos corações. Te louvamos, Senhor, e te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais, assim como os nossos olhos espirituais, para ouvirmos e enxergarmos a Tua palavra para as nossas vidas. Abra também os nossos corações para recebermos a Tua boa semente. Senhor, e que essa semente possa cair em um bom solo e que ela possa prosperar, que ela possa frutificar e apresentar frutos de adoração aceitáveis ao Senhor. Muito obrigado. Fica conosco. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode aí tomar o seu assento. Bom, Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Um texto a qual nessa noite eu denomino o título da mensagem como O Convite. Repita comigo: O Convite. Fala para a pessoa que está no seu lado: O Convite. Meus irmãos, é verdade que convite geralmente nos enche de muita expectativa. Certamente quando alguém chega próximo de você, certamente quando alguém vai até a sua direção, ela chega para você, ela diz: olha, eu tenho um convite para você. Nós já nos enchemos de expectativa. Nós já nos enchemos de esperança. Pensamos já que é uma festa, pensamos que é um comes e bebes, pensamos que é algo que realmente o crente gosta, não é verdade? O crente gosta desses convites. Convite para comer, convite para lanchar, convite para fazer uma dessas coisas. Então, existem convites, mas o convite em si, ele nos enche de esperança. Veja, meus irmãos, que nós vivemos dias em que o cansaço ele se tornou quase uma identidade. Você conhece pessoas cansadas? Quem aqui conhece pessoas cansadas? Eu quero interagir com você nessa noite. Você conhece? Qual o sentimento que você tem quando você vê essa pessoa? Você fica cansado também. Quando você olha essa pessoa cansada, você se sente cansado. Essa pessoa, ela transmite, não sei, por via Wi-Fi, não sei se por Bluetooth, não sei, mas essa pessoa transmite um cansaço para você. Você pode ter dormido 25 horas seguidas, mas essa pessoa cansada, ela transmite esse cansaço para você. Por quê? Porque pessoas assim são pessoas que já adotaram o cansaço como identidade. Pessoas que são cansadas fisicamente, emocionalmente, mas não apenas isso. Pessoas que também são cansadas espiritualmente. Pessoas cansadas de provarem o seu valor, pessoas cansadas de manter aparências, pessoas cansadas de sustentar expectativas. E veja que o mundo moderno, esse mundo que nós vivemos, ele exige algo de nós. Uma palavra chamada produtividade. Eu quero que você repita comigo essa palavra: produtividade. E é uma produtividade constante. A produtividade que o mundo exige a nós não é algo que acontece somente alguns dias na semana, somente pela manhã, não. Todos os dias, em todo momento. Esse mundo moderno não apenas exige produtividade constante, mas também exige desempenho ininterrupto. Você tem que demonstrar desempenho em todos os momentos. Chega um determinado momento em que o seu desempenho ele cai, você já não serve. Nós já não servimos. E, obviamente,
além de uma produtividade constante, além de um desempenho ininterrupto, esse mundo moderno também exige de nós resultados. Mas resultados visíveis. O mundo ele não se importa com os resultados espirituais. O mundo não se importa com os resultados a longo prazo. O mundo moderno em que moramos, em que estamos, ele espera de nós resultados visíveis. Mas o interessante e curioso é que esse texto de Mateus capítulo 11, ele nos apresenta um Cristo que não exige uma performance de nós. Um Cristo que não exige uma coisa que talvez você nem conheça. Uma coisa que você está distante de ser ou fazer. Ele não oferece isso, mas ele oferece um descanso. Repita comigo: descanso. Esse descanso que Jesus, ele nos oferece. O convite de Jesus em Mateus capítulo 11 é um convite de descanso. Veja que aqui nós já montamos um paralelo. Veja que aqui nós já montamos um contraste. Enquanto o mundo exige de nós performance, enquanto o mundo exige de nós resultados, desempenho, Jesus, através da sua palavra, ele nos oferece descanso. Ele nos oferece um descanso. E quantos de nós não precisamos de descanso? Quantos de nós não necessitamos de um descanso? Quantas pessoas não estão exaustas, não apenas fisicamente, mas mentalmente? Veja que as pessoas que demonstram uma fatigação, um desgaste mental, muitas vezes, elas estão mais cansadas do que pessoas que estão cansadas fisicamente. Porque uma pessoa ela pode estar bem fisicamente, ela pode estar bem descansada fisicamente, mas se o seu mental estiver desgastado, essa pessoa ela não consegue fazer nada. Ela pode estar pronta, ela pode estar forte como um cavalo, mas se a sua mente estiver fraca, essa pessoa não consegue fazer nada. E por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso nós precisamos nos atentar a esse convite que Jesus nos faz. E que convite é esse? O convite ao descanso. Veja que Jesus ele não chama os fortes, ele não chama os equilibrados, ele não chama os bem-sucedidos, ele chama os cansados. Vinde a mim, venham a mim, todos que estão o quê? Cansados. Olha que interessante. Ele chama os sobrecarregados, ele chama aqueles que já não conseguem continuar sozinhos. Porque eu já falei aqui em algumas vezes, quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele faz aquele convite, olha, deixe tudo para trás e siga-me. Negue-se a si próprio. Carregue a minha cruz. Siga-me. Quando Jesus ele faz esse convite, ele está procurando pessoas que estão disponíveis. Pessoas que estão disponíveis para segui-lo. Pessoas que estão disponíveis para fazer algo a mais. Mas existem muitas pessoas que estão fortes. Fortes, achando que podem confiar no seu próprio braço. Pessoas que se sentem equilibradas. Pessoas que são bem-sucedidas ao ponto de chegarem à conclusão de que não precisam de ajuda, de que não precisam de Jesus. E por isso permanecem sozinhas. E veja, meus irmãos, que nessa noite, é uma mensagem que traz uma profundidade evangelística. E por que isso? Porque ela começa onde o homem termina. E onde o homem termina? No reconhecimento da própria necessidade. Nós precisamos reconhecer que somos necessitados de Deus. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não conseguimos nada, nós não chegamos a lugar algum. Amém? E eu quero fazer alguns destaques nessa noite. E o primeiro tópico que eu quero destacar dessa mensagem é o reconhecimento do nosso estado. Repita comigo. O reconhecimento do nosso estado. Quando eu falo do reconhecimento do nosso estado, eu não estou falando do estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando do estado onde nós nos encontramos fisicamente. O estado mental, o estado físico e principalmente o estado espiritual. Veja que Jesus ele não romantiza a condição humana. Jesus ele não dá volta na condição humana. Ele simplesmente revela essa condição. Olha o que ele diz. A palavra sobrecarregados, no original, indica alguém
oprimido por um excesso, oprimido por um peso excessivo, oprimido por algo que está tirando as forças daquela pessoa. Você já se sentiu assim? Uma pessoa que está sobrecarregada, uma pessoa que não consegue avançar, uma pessoa que não consegue mais caminhar, porque você sente que sobre você está uma carga muito excessiva, um peso muito excessivo. Pessoas que conduzem o seu lar, pessoas que conduzem a sua casa, trabalham e tem que fazer compra, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Essa pessoa ela só não coloca o mundo sobre as suas costas, mas a verdade é que é uma pessoa extremamente sobrecarregada. E veja que essa palavra sobrecarregada, no contexto do primeiro século, muitos estavam sufocados pelo legalismo religioso e pela opressão social. Mas veja que hoje o peso nas nossas vidas, ele assume outras formas. O peso em nossas vidas hoje, ele se apresenta de outras formas. E eu vou trazer alguns exemplos do que eu estou dizendo. Veja que a culpa não resolvida é um peso. É um peso que muitas pessoas carregam. Um peso desnecessário que muitas pessoas carregam. Insistem em carregar. Insistem em levar adiante. Pesos que já ficaram no passado. Culpas que não são mais aplicáveis a você. Porque veja, hoje pela manhã nós participamos da Santa Ceia. O que diz a Santa Ceia? Que Jesus ele levou sobre si o quê? As nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, o quê? Estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos libertos. Hoje nós somos livres pelo nome de Jesus e pelo sacrifício de Jesus, amém? Mas muitas pessoas, mesmo depois de serem libertas, ainda querem carregar culpas não resolvidas. Pessoas que se sentem culpadas por algo que fizeram no passado. Pessoas que se sentem culpadas por algo que afligiu uma pessoa que estava próxima a ela. Pessoas que somatizam uma culpa terrível e não conseguem avançar. Uma outra forma de peso que se apresenta nos dias de hoje para nós, a ansiedade constante. Pessoas que são ansiosas, mas não apenas ansiosas, elas são ansiosas constantemente. Pessoas que não conseguem esperar o dia de amanhã. Pessoas que querem resolver tudo hoje, tudo para ontem. Tem situações que você não vai conseguir resolver. Tem situações que naquele momento de estresse você não vai conseguir resolver. Eu já trouxe aqui um exemplo de uma situação. No ano passado eu estava precisando resolver uma situação para ontem. E aí eu tentei resolver, peguei o telefone e era um problema que envolvia banco e tinha que ligar para o banco. E eu liguei para o banco, falei com o atendente, não resolveu, falou com o outro, não resolveu. E eu tentando de um lado, tentando de outro, a Natália me ajudando um do outro. E quando eu percebi, já eram quase 11 horas da noite e eu não consegui resolver. E naquele dia, eu me arrependo, mas eu fui dormir muito atribulado naquele dia. Eu fui dormir exausto, porque eu pensei, eu tentei de todas as formas, eu tentei de todas as maneiras e não consegui resolver, mas era para ter sido resolvido ontem. Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. E aí, fiz minhas orações, fui dormir, acordei, quando acordei, fiz a minha oração, agradeci ao Senhor por mais um dia. E aí, quando peguei meu telefone, estava lá, o problema solucionado. Enquanto eu estava dormindo, Deus estava solucionando o problema para mim. E um problema de sistema. Que sistema é resolvido ao longo da noite? Nenhum. E aí eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por me mostrar que eu preciso parar de ser uma pessoa ansiosa constantemente. Muito obrigado por me mostrar que tem problemas e situações que eu não vou conseguir resolver na hora. Eu preciso clamar a Ti. Eu preciso clamar ao Senhor. Obviamente, eu olhando para o telefone, vendo a hora, preocupado com o findar do dia, já fui tentando resolver no telefone, no banco. Em nenhum momento eu parei e falei, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, que essa ligação caia no melhor atendente possível. Espírito Santo, ilumina a pessoa que vai me atender para que ela, em nome de Jesus, consiga resolver esse problema. Em nenhum momento eu fiz isso. Por quê? Porque isso acontece conosco, na nossa correria, na nossa loucura do dia a dia. Nós não nos atentamos, mas essas situações muitas vezes tentam nos alertar que nós precisamos deixar de ser pessoas ansiosas constantemente.
Esse é um dos pesos que tem se apresentado. Um outro tipo de peso que se apresenta para nós nos dias atuais, uma busca interminável por aprovação. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa que quer ser aprovada em tudo. A pessoa ela tem que estar certa em tudo. A pessoa ela tem que ser o correto em tudo. Essa pessoa, ela tem que estar em primeiro lugar. Você conhece alguém assim? Eu conheço uma infinidade de pessoas assim. Pessoas que estão buscando essa aprovação. Tem que ser aprovado pelo mundo, tem que ser aprovado por Deus, tem que ser aprovado pelos seus pais, tem que ser aprovado pelos seus amigos. Se essa pessoa for reprovada por uma só pessoa, acabou o mundo. Ela esquece as 99 pessoas que aprovaram ela. E ela praticamente não dorme, perde o sono por conta de uma pessoa que não a aprovou. Esse também é um tipo de peso que muitas pessoas carregam e não percebem. Um outro tipo de peso que vemos hoje em dia, o pecado que escraviza. Como eu disse, Jesus nos libertou na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos libertou. Mas existem pessoas que preferem permanecer presas. Pessoas que preferem viver escravizadas. Assim como o povo hebreu, que foi liberto, mas estava numa prisão espiritual, mesmo no deserto. Foi liberto do Egito, mas quando foi para o deserto, permaneceu com o pensamento de pessoas escravas. Não enxergavam a liberdade que já estava disponível a eles. Não deixe que o pecado que escraviza se torne um peso na sua vida. Veja o que diz Isaías quando ele profetiza sobre esse estado. Isaías no capítulo 53, verso 6. Ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Todos nós. Isaías ele não fala alguns de nós. Isaías ele não fala uma parte de nós. Isaías ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, perdidos, lançados à própria sorte. E o primeiro passo do Evangelho é admitir. O Evangelho é renúncia, mas também é admitir. Admitir o quê? Eu estou cansado porque estou distante da fonte da vida. Eu estou cansado porque estou distante de Deus. Estou distante da fonte inesgotável da minha vida, que é Deus. E então, ainda falando sobre esse cansaço, nós chegamos ao segundo ponto de destaque dessa noite, que é o convite da graça. Repita comigo: o convite da graça. E essa graça não é a sua vizinha, não é aquela pessoa que você conhece que se chama graça, não. Esse convite é da graça, mas uma graça diferenciada. Uma graça que também é conhecida como um favor imerecido. Algo que nós não merecíamos, mas ainda assim o Senhor a disponibilizou para nós, que é a graça de Deus. Veja o que ele diz no início desse versículo 28 de Mateus 11. O texto diz: venham a mim. Venham a mim. Não tem mistério. Não tem uma dificuldade extrema. Não tem um peso que impeça vocês disso. Venham a mim. Venham a mim. Nós temos o nosso direito de ir e vir, não é verdade? Está na Constituição. Nós temos o direito de ir e vir. Mas temos também o direito de não ir se nós não quisermos. Jesus está fazendo um convite. Venham a mim. Mas veja que esse venham a mim não é uma imposição. Esse venham a mim não é algo que Deus está nos forçando. Não é algo que Jesus está colocando uma arma na nossa cabeça para nós realizarmos tal feito. Não. Ele diz: venham a mim. É uma decisão. É uma condicional. Observe que Jesus aqui ele não diz: vão à religião. Jesus não diz isso. Ele não diz: vão à religião. Vão ao templo. Ele não diz: melhorem primeiro. Ele não diz: vão fazer um curso. Vão fazer uma teologia. Não. Ele diz o quê? Venham a mim. Meus irmãos, o Evangelho ele é relacional. O Evangelho é relacional antes de ser comportamental. Sabe por quê? Olha o que diz lá em João, no capítulo 6, verso 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que vem a mim, aquele que abre o seu coração, aquele que se quebranta diante de mim, não lançarei fora.
Por quê? Porque essa pessoa, o fato dela vir até mim, ela já quebrou cadeias. Ela já quebrou, ela já venceu muitos obstáculos. Ela já venceu a si próprio. E isso, meus irmãos, é graça. Isso é graça de Deus. Não é uma meritocracia espiritual. Não. Isso é graça de Deus. Não é por merecimento. Porque o que nós merecíamos era a morte. O que nós merecíamos era a cruz. O que nós merecíamos era a dor. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. Veja que não é um sistema de pontos, mas é um convite pessoal. Cristo, Ele não ofereceu para nós um método. Ele oferece a si mesmo. Ele não oferece para você um método, um estudo, uma forma. Não, Ele se oferece para nós. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas vocês precisam vir a mim. Vocês precisam aceitar esse convite da graça. Veja que, meus irmãos, essa é a essência. A salvação, ela não está em técnicas, mas em uma pessoa. Você pode ser uma pessoa, tecnicamente, na sua área, no que você faz, no que você exerce, excepcional. Você pode realmente tirar das pessoas Realmente as pessoas olham para você e pensam, uau! Realmente, você pode ser tecnicamente cantar muito bem, tocar muito bem, orar muito bem, pregar muito bem, evangelizar como ninguém. Mas eu pergunto a você, é a técnica que importa? É a técnica que vai fazer você se encontrar com Jesus nas mansões celestiais? Não é. Mas é o nosso coração. É uma pessoa que oferece isso, não é a técnica. E quem é a pessoa que oferece essa transformação na nossa vida? Jesus Cristo. Então nós chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem, que é a troca divina. Repita comigo. A troca divina. E por que eu digo isso? Porque eu estou falando desse tipo de troca. Olha o que ele diz no texto. Olha o que Jesus declara. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo, carreguem o meu jugo. Olha isso, o jugo ele era um instrumento que unia dois animais para caminhar juntos. Dois animais para que eles não se perdessem, para que eles não se afastassem um do outro. Esse jugo, ele equilibrava, ele trazia um consenso, ele trazia um equilíbrio, para que ambos os animais caminhassem na mesma direção. Jesus está dizendo que o caminho que Ele fez para nós, Ele não apenas fez, mas Ele caminha conosco nesse mesmo caminho. Ele anda conosco, Ele está conosco. Ele não apenas envia, mas Ele está e Ele é. O nosso Deus, Ele é. É assim que Ele se apresentou para Moisés. Digam a Ele que eu sou. Digam que o eu sou está a caminho para libertar o meu povo. Veja que aqui Jesus está dizendo, você não vai andar sozinho. Você não vai andar solitário. Você não vai se sentir lançado à própria sorte à beira do caminho, porque eu estarei contigo. Mas há algo mais profundo. E o que é mais profundo do que isso? Jesus, Ele troca os fardos conosco. Lembra desses pesos que eu falei? Lembra desses tipos de peso que hoje se apresentam para nós? Quando você chegou até Jesus, Ele fez uma troca divina com você. Ei, filho, vamos fazer o seguinte? Carrega o meu jugo e deixa eu tomar esse peso para você. Eu sei que está pesado. Eu sei que está incômodo. Eu sei que você não consegue caminhar, mas olha, deixa eu te aliviar. Deixa eu trazer uma restauração completa para você. Deixa eu tirar esse fardo da tua vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como eu disse, na cruz, Jesus tomou o peso que nos esmagava. Na cruz, todo o peso que estava sobre nós foi lançado sobre Cristo. E ele foi esmagado por isso. Ele foi transpassado por esse peso.
Ele foi transpassado pelo nosso fardo. Veja que o jugo dele é leve. O texto diz isso. O meu jugo é leve. O meu fardo é leve. Porque ele já carregou o mais pesado. E o que ele carregou? O que Jesus levou na cruz do Calvário? Os nossos pecados. O que era mais pesado, o que você não podia carregar, o que eu não podia mais carregar, ele levou sobre si. Porque só ele pode carregar aquilo que nós não conseguimos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meus irmãos, o Evangelho, ele é muitas coisas. Mas dentre tantas coisas que o Evangelho é, ele é uma coisa. Ele é troca. Repita comigo, Evangelho é troca. E sabe que tipo de troca foi essa que aconteceu na minha vida e na sua vida? A nossa culpa, ela foi trocada pela justiça de Deus. Aquilo que era peso de maldição na nossa vida se transformou em justiça de Deus. Aquilo que era morte se transformou em vida. Aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais esperança, ressurgiu. O que mais foi trocado no momento em que nós reconhecemos Jesus na nossa vida? Sabe o quê? O nosso peso se transformou em descanso. Repita comigo, descanso. Talvez você imagina que o descanso é você ir para um lugar maravilhoso, um resort, um spa. Eu sei que esse descanso também é muito necessário. Mas existem pessoas que podem viver em resorts. Existem pessoas que podem viver a sua vida inteira em um hotel, em uma pousada, em um local de paz. Mesmo estando no local de paz, elas não têm essa paz. Por quê? Porque elas carregam consigo pesos. Um jugo desproporcional, um jugo e um peso que não era para elas carregarem. Veja, meus irmãos, que nós chegamos agora ao quarto ponto dessa mensagem, que diz: o descanso da alma. Repita comigo, o descanso da alma. O texto de Mateus capítulo 11, ele também vai dizer: vocês acharão o quê? Descanso. Vocês encontrarão descanso. O texto começa dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o texto termina dizendo: vocês acharão descanso. Jesus, ele não apenas traz a possibilidade, mas ele traz a solução. E ele é a solução. Por isso que ele se apresenta para nós. Eu sou a solução da tua vida, filho. Eu sou a solução da tua vida, filha. Ei, mulher, eu sou a solução da tua casa. Eu sou a solução para o seu marido que não quer nada com Jesus. Eu sou a solução para o seu filho que está perdido no mundo. Eu sou a solução para a sua esposa, que você não tem mais esperança. Eu sou a solução para os seus pais. Aleluia! Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Você pode dar um glória a Deus por isso. Esse descanso que esse autor de Hebreus ele traz é um descanso de cessar a tentativa de se salvar sozinho. Nós não vamos nos salvar sozinhos. Nós não vamos confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força. Veja que esse descanso que o autor diz aqui é abandonar a autossuficiência. Existem pessoas que quando abandonam a sua autossuficiência, sabe o que acontece? Essas pessoas descansam. Essas pessoas descansam, elas deixam um fardo. Um fardo, que fardo é esse? De serem autossuficientes. As pessoas estão acima de tudo. As pessoas estão acima de qualquer coisa. Existia uma sátira, um folheto, digamos assim, que usávamos muito no evangelismo, algo muito interessante. E nessa sátira tinha um personagem que naquele momento ele era oferecido para ele a proposta de Jesus. Alguém evangelizava ele. E aí, naquele momento ele estava com uma maleta indo para o seu trabalho,
e dizia embaixo, atrasado demais para aceitar Jesus. E aí, em um outro momento, ele estava no seu trabalho com muitas tarefas e dizia, ocupado demais para ter Jesus, para receber Jesus. Em outro momento, estava ele num momento de lazer com o seu carro, a capota aberta, com os óculos escuros na praia. E aí embaixo daquela figura estava escrito, autossuficiente demais para receber Jesus. E na quarta e última figura, estava uma lápide em um cemitério, e o nome dele ali, e embaixo a frase, tarde demais para receber Jesus. Existem pessoas que são autossuficientes ao ponto de não precisarem nem mesmo de Jesus. Pessoas que acham que são tão autossuficientes que não precisam de salvação. Porque elas entendem que o peso do pecado, para elas, não é algo ruim. E por que seria? Estão elas nos seus carros do ano? Estão elas viajando? Estão elas aproveitando o que eles acham que é aproveitar a vida? Estão gastando, estão viajando, estão esbanjando, estão ostentando. Por que essas pessoas vão enxergar que o pecado é algo ruim? Satanás ele não se apresenta como algo ruim para nossas vidas. Deixa de lado essa visão de que Satanás ele se apresenta com um chifre, com uma cauda e com um garfo enorme. Tira isso, tira essa visão. Satanás ele não se apresenta assim não. Sabe por quê? Se ele se apresentasse assim, todos nós iríamos correr. Quem é cristão, quem não é, quem conhece, quem não conhece, todos nós iríamos levar um susto e ir embora. Mas não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta não com uma face horrorosa, feia, mas pelo contrário, ele se apresenta como uma face bonita. Com algo que tira o seu fôlego. Com algo que faz você duvidar. Com algo que faz você ficar confuso. É assim que ele se apresenta. Existem filmes que demonstram Satanás de formas terríveis. Como se ele se apresentasse assim. Ah, mas que fácil seria para nós se ele se apresentasse assim. Era só repreender no nome de Jesus e tá bom, tá resolvido. Mas não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta de uma forma imperceptível. Ele entra na nossa vida não pela porta da frente, mas através de brechas. Através de brechas. E essas brechas, muitas delas, sabe quais são os nomes delas? Nada a ver. Não tem nada a ver, tá tudo bem, tá tudo ok. Existem pessoas que estão caminhando com coisas espirituais negativas e acham que estão certas. Existem pessoas que estão flertando com Satanás e acham que estão no caminho correto. Existem pessoas que dentro da sua casa flertam com Satanás, flertam com o pecado e acham que a vida espiritual é um interruptor. Sabe o que existe no interruptor? Você liga e desliga. O mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual não é dessa forma, não funciona assim. Ele não liga e desliga. Ele sempre está ligado. Ele sempre está funcionando. Ele sempre está atento. Quando nós perdemos 2 horas no WhatsApp, 2 horas no Instagram, você acha que Satanás está vendo lá o Reels de alguém? Você acha que Satanás está navegando na internet? Não! Ele está preparando algo para tirar você do caminho. Para tirar você da presença. Para tirar você da graça. Mas muitas pessoas, como eu disse, se acham autossuficientes demais. Até para receber salvação. Acham que por estarem esbanjando em dinheiro, esbanjando em carros do ano, em viagens, em hospedagens, essas pessoas acham que o pecado não é tão mal assim. É esse o pensamento que as pessoas têm. Ah, mas se o inferno é isso, se ser de Satanás é isso, então não é tão mal. Então não é isso tudo. Eu pensei que era só um calor exacerbado. Eu pensei que eu ia viver num calor extremo do inferno e não ter nada para beber. Eu pensava que o inferno era isso. Mas não é. Na verdade, o inferno, se é isso que eu estou vivendo aqui, tá ótimo. E é esse pensamento que está levando pessoas a passos largos, sabe para onde? Para o inferno.
Veja, meus irmãos, existem pessoas que não confiam na obra que foi consumada da cruz, porque são autossuficientes. Não precisam de Cristo, não precisam de Jesus, não precisam de salvação. Veja que o descanso bíblico não é a passividade. Descansar não é ser passivo. Descansar não é você abandonar tudo. Jesus estava descansando na polpa do barco. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados, enquanto os discípulos estavam se movimentando de um lado para o outro, o que Jesus estava fazendo? Ele estava descansando. Descansando. E eu pergunto, Jesus estava demonstrando essa passividade? Não. Sabe por quê? Porque o descanso não é passividade, o descanso é confiança. Descansar no Senhor é confiar. Jesus estava confiando no Pai. Eu pergunto, os discípulos estavam? E quantas vezes nós somos iguais os discípulos? Então, será que nós também não estamos confiando no Pai? Será que nós também não estamos confiando em Deus? Como eu disse, o descanso não é passividade. Quando Deus ele falar para você, filho, filha, descansa. Filho, filha, descansa. Aguarda. Descansa em mim. No momento certo vai acontecer. Aí sabe qual é o peso que vem sobre as nossas vidas? Aquele peso que eu falei no início. Ansiedade. A gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente não quer esperar o descanso de Deus. Deus ele está te oferecendo, olha, eu estou te oferecendo um descanso aqui. Um lugar para você ficar em paz, um lugar para você estar em mim, um lugar para você trocar comigo as suas preocupações, um lugar para você tomar sobre você um jugo que é leve. O que mais você quer? O que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso realizar na sua vida para você entender que descanso é confiança? Eu não sei se Deus está falando contigo nessa noite, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas para de ser ansioso, descanse em Deus. Descansa no Senhor. Qualquer momento que você para descansar, você acha, não, estou passivo demais, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu ajudar Deus. Como nós vamos ajudar a Deus, se Deus ele já é Deus sobre todas as coisas? Como é possível ajudar Deus? Se foi Ele que nos formou, se foi Ele que nos guardou nas suas mãos, nós não podemos ajudar a Deus. Mas existe uma coisa que é diferente. Nós podemos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Você lembra quando Jesus chegou no sepulcro de Lázaro? Você lembra o que Jesus disse? Qual foi a primeira ordem de Jesus? Ele chamou Lázaro para fora? Ele chamou? Foi a primeira ordem dele? Sim ou não? Não. O que ele fez? O que ele ordenou? Tirem o quê? A pedra. Removam a pedra. Tirem esse obstáculo. Tirem esse obstáculo, porque quem colocou isso aí foi o homem. Quem colocou essa pedra para definir a morte de Lázaro foi o homem. Eu não defini morte. Eu declaro vida. Eu declaro ressurreição. Então, aquilo que o homem decretou como morte, como absoluto, eu estou declarando o seguinte, remova. Porque isso não foi eu que coloquei aí. Então, aquilo que você colocou lá, vai lá e retira. O milagre eu vou fazer. A ressurreição chegou. A vida chegou. Mas remova a pedra. Deus está dizendo para a tua vida nessa noite, ei, remova a ansiedade. Remova o excesso da tua vida. Remova essa falta de fé da sua vida, porque o milagre está aqui. Eu sou o milagre. Mas para isso acontecer, faça a tua parte. Como é difícil tirar a pedra. Como é difícil. Como é difícil nós removermos essa pedra da nossa vida. Por quê? Porque nós enxergamos com o olho natural. Nós enxergamos com a ótica humana. Aquilo que morreu está morto. Aquilo que morreu está morto, não tem mais vida. E então, enquanto as irmãs de Lázaro estavam desesperadas e declarando ao Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Jesus. Ah, se o Senhor estivesse.
teria sido diferente. As irmãs de Lázaro estavam declarando, sabe o quê? Jesus, eu sei que o Senhor é magnífico, eu sei que o Senhor tira o pecado do mundo, mas deixa eu falar uma coisa, o Senhor se atrasou, tá? O Senhor chegou atrasado, porque se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E aí Jesus, ele declara, com a ressurreição de Lázaro, ele diz o seguinte para as irmãs e para as pessoas que estavam ali, ei, eu não cheguei atrasado, sabe por quê? Porque eu sou o tempo. Eu não chego no seu tempo, no tempo dela, no tempo dele. Eu chego no meu tempo. Quem fez o tempo fui eu. Quem fez as bases da terra fui eu. Quem formou você fui eu. Então eu chego na hora que eu tenho que chegar. Até lá, descansa em mim. Até lá, repousa em mim. Porque o teu milagre já está chegando. O teu milagre já está a caminho. Não fica preocupado se o teu milagre vem de Samaria. Não fica preocupado se o teu milagre vem da Judeia. Fica preocupado e com a certeza de que o teu milagre vai chegar. E ele já está a caminho em nome de Jesus. Veja, meus irmãos, o mundo ele pode dizer para nós, faça mais, prove mais, seja melhor, corra, esteja à frente. Passe por cima dele, passe por cima dela. É o seu sonho, é o seu objetivo. Muitas vezes, como eu sempre digo aqui, nós nos encontramos num cenário de corrida maluca, onde estamos preocupados em prejudicar as pessoas. Não, eu tenho que chegar. A linha de chegada é minha, não é mais de ninguém. Eu tenho que atravessar a linha de chegada. Aquela pessoa não. Ela tem que ficar paralisada lá atrás. Ela tem que ficar estática lá atrás. Ela tem que ficar estacionada lá atrás. Só eu vou avançar. Só eu vou crescer. É isso que o mundo diz para nós. E é isso que muitas pessoas estão deixando entrar no seu coração e na sua mente. Eu preciso fazer mais. Eu preciso provar mais. Eu preciso ser o melhor. Mas interessante que em meio a tudo isso, Jesus, ele não diz, seja mais. Jesus, ele não diz, faça mais. Jesus, ele não diz, prove mais. Sabe o que Jesus diz? Venha a mim. Venha a mim. É só isso que você precisa fazer. É só isso. Venha a mim. O resto, deixa que eu faço. Veja, meus irmãos, que o evangelho começa no reconhecimento do cansaço. E sabe onde ele termina? Ele termina na leveza da graça. A leveza da graça. Olha que maravilhoso você saber que alguém morreu na cruz por você, que alguém sofreu a dor que era para você sofrer, que alguém levou sobre si aquilo que era para você sofrer. E ele não pede nada em troca para você, a não ser o teu coração, a não ser venha a mim. Algo que está acessível, algo que está disponível, algo que não deveria ser tão difícil. Mas as pessoas dificultam esse venham a mim. Parece que as pessoas, esse ir até Deus, parece que é uma caminhada da morte. E sabe por que é uma caminhada da morte? Porque são pessoas que estão presas ao pecado do mundo. Pessoas que não conseguem se desgarrar do pecado do mundo. Pessoas que não conseguem se desgarrar das suas próprias vontades e desejos. E não conseguem ir em direção a Cristo. Veja, meu irmão, se você está cansado, não tente carregar um peso religioso. Não tente carregar na tua vida um peso religioso. Deixa eu te falar. Jesus, ele não te chamou para você ser uma pessoa afundada na religião, porque Jesus não é religião. Jesus não é religião, porque religião está levando pessoas para o inferno. Religião está deixando pessoas cegas. Religião está deixando pessoas loucas. Religião está deixando pessoas com o seu coração duro. Então, desassocie da sua vida religião e Jesus. Jesus é transformação, religião não. Religião, ela é algo criado pelo homem.
Mas a salvação é algo constituído por Deus para nos transformar, para nos alcançar, para nos tirar do lamaçal do pecado. As pessoas podem perguntar, você é de qual religião? Você fala, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Ah, mas a sua religião pode fazer isso? Pode... A minha religião é Jesus, meu irmão. É Jesus, eu sirvo a Ele. Eu corro para Ele. Eu me esforço por Ele. E como eu disse, se você está cansado, não carregue esse peso religioso. Mas, muito pelo contrário. Não tente melhorar sozinho. Não tente se salvar por esforço. Existe uma canção que diz, me ajude a melhorar. Sozinho, eu não consigo. Eu não consigo. Essa declaração, essa canção está falando diretamente disso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu carregarei vocês, eu trocarei o fardo com vocês. Sabe por quê? Porque esse é o único caminho de vocês acharem o descanso. É o único caminho, não existe outro. Não tente se salvar simplesmente pelo teu único esforço, teu esforço humano. Não. Corra para Cristo, porque o único que tem autoridade para aliviar a alma é aquele que entregou a própria vida por ela. Veja, meus irmãos, Lucas capítulo 19, verso 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido. Ele veio salvar, ele veio encontrar, ele veio buscar os perdidos. Nós, como evangelho, muitas vezes nós nos preocupamos com a igreja. Isso é importante. É importante nós termos uma ordem. É importante nós termos um ambiente limpo. É importante nós realizarmos melhorias para receber pessoas, receber crianças, receber recém-nascidos. Isso é excelente. É fundamental. Mas esse texto aqui de Lucas, ele diz que Jesus ele veio buscar e salvar o que está perdido. Eu pergunto a você, quantas pessoas no mundo estão perdidas? Quantas pessoas no mundo estão longe de Jesus? Quantas pessoas precisam ser encontradas? Quantas pessoas precisam ser libertas? Então deixa eu te falar uma coisa, não deixa, não permita que o serviço impeça de você fazer o que Jesus nos chamou para fazer, que é ganhar almas. Nós ganhamos almas aqui dentro? Sim, numa recepção, num abraço, num café, numa palavra, num louvor. Amém. Mas Jesus ele nos chama para nós sairmos das quatro paredes. Jesus ele nos chama para nós irmos no terreno do inimigo. Jesus nos chama a nós irmos resgatar. Porque aqui diz, ó, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você acha que Jesus ele vai ter que descer novamente para ir buscar e salvar essas pessoas? Não! Ele vai usar a nossa vida. Ele vai usar a sua boca. Ele vai usar o seu testemunho para alcançar esses perdidos. Existem pessoas, meus irmãos, eu fico estarrecido com isso, me perdoe o peso da palavra, mas existem pessoas que têm um testemunho tão lindo, um testemunho tão maravilhoso. Sabe quantas vezes essa pessoa contou o testemunho? Nenhuma. Ou às vezes uma vez, duas vezes. Você tem que falar aos quatro cantos, aos quatro ventos o que Jesus fez na tua vida. Você vai no mercado, tiver a oportunidade, fala o que Jesus fez. Você está no banco, você está em qualquer lugar, fala o que Jesus fez. Porque Jesus aqui é o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que está perdido. No supermercado que você está tem gente perdida. Na tua academia tem gente perdida. Para de ir para a academia só, oh, me dá esse whey aí, oh, me dá... Para com isso. Fala de Jesus na academia. Ao invés de você querer crescer o teu músculo, cresce a tua fé e a esperança da pessoa que está do teu lado. O músculo vem depois, ninguém se importa com isso. Mas fale de Jesus. Pregue a palavra. Pregue Jesus.